punibilidade do sistema judiciário não é só para resolver o caso e estancar a circunstância do caso específico, especialmente em crimes que são de ordem social, ao agredir genericamente situações como racismo ou extensão de crimes dessa natureza, ele serve pedagogicamente para fazer com que o Estado cumpra o seu papel de combate a essa circunstância e que não se volte a ocorrer. E se não da forma pecuniária, de que forma? Só tem duas maneiras, ou você corrige isso, ou você sofre por não corrigir isso. Né? É como eu costumo dizer, por que eu defendo, Viaro, que um time de futebol ele seja punido por um caso de racismo, ou homofobia, ou machismo, e o time todo pague, a torcida pague? Porque todo mundo vai ter que, mesmo os bons, pagar pelos maus em algum momento, para que isso normatize uma condição de sociedade. Olha, uma torcedora do Grêmio, certa feita, a Patrícia Moreira, eu ganhei um prêmio Ari, fazendo uma matéria sobre a Patrícia Moreira. Ela foi racista com o Aranha, né? Aliás, eu vou ser mais justo com a Patrícia nesse sentido. Ela não foi a única torcedora racista. Ela foi a única torcedora identificada, né, pelas câmeras da ESPN. Porque senão o Aranha não teria escutado. Eu sempre reforço isso, né? O Aranha escuta os gritos de macaco vindo da arquibancada. Se fosse só uma menina de 17 anos, ele não teria escutado. Mas ela foi ali, o boi de piranha, foi pega com a leitura labial, enfim, entregando ela, e aquilo tira o Grêmio da Copa do Brasil. O Grêmio está eliminado. Qual é a minha crítica a isso? Tá? A minha crítica, que até hoje fica. E olha que eu sou colorado e saio em defesa do Grêmio. O Grêmio foi a única equipe eliminada de uma competição na história do Brasil por racismo. Só que isso voltou a acontecer depois. Por que nunca mais se deu uma sanção tão grave? Porque se isso se tornasse hábito, Viário, você imagina uma competição que paga os rios de dinheiro que a Copa do Brasil paga, quantos casos de racismo, machismo, homofobia nós tivemos vindo da torcida, dos jogadores, de dirigentes? Exclui a equipe. Ferra no bolso. E a partir disso, toda a torcida vai... Quando o cara for sinalizar, imitar o macaco, já tem alguém que já vai ganchar o cara ali. É isso que tem que acontecer. O mesmo deveria acontecer agora. É uma escola pública e tal, mas não é da escola que está saindo o dinheiro. É do Estado. Então, o governo de São Paulo tinha que tomar um rombo. O governo agora está com pouca grana aqui numa coisa, porque teve que pagar sobre isso. Não vai o governo depois alegar que investe pouco em educação, porque está tendo que pagar por conta do crime dos seus operadores, porque é um servidor. O servidor público é um operador do Estado. Por isso o Estado se responsabiliza. Até o nosso inteligência artificial aqui, o Fernando Miller, comenta isso, né, no chat, né? Ele fala que a responsabilidade é do Estado por se tratar de um servidor, isso é óbvio, né? E outras pessoas também falam a respeito disso. Agora, Viaro, você está correto. Se a pena já era 20 mil, você reduz a pena, você dá uma desimportância para a escalada que um crime de racismo pode impactar na sociedade. Você reduziu isso para como se fosse uma injúria apenas, ou uma ofensa, ou, enfim, uma agressão verbal. É muito mais do que isso. É muito mais específico que isso, Viário. Eu tenho particularmente, com aí 15 anos de trajetória de palestras de educação antirracista para professores, claro que parei com isso na pandemia, depois nunca mais voltei a fazer, sempre tive a mesma indignação do que eu vou falar agora aqui. Quando teve esse caso da Arena, do caso do Aranha, no jogo seguinte, o que se via na arquibancada do Grêmio eram faixas e cartazes da torcida fazendo menção a algo do tipo: não somos todos racistas, não somos racistas. Aquela velha história do homem machista que diz: mas nem todos. É aí que começa o problema. E também podemos ver isso em manifestações em chat, nos mais diversos canais. Quando tu aponta o racismo da sala dos professores, a primeira coisa que nós temos, e eu estou falando porque eu sou professor, o Suma é professor, o Baraci é professor. Quando aponta-se o racismo de sala dos professores, e a gente tem professores que se levantam para dizer: não, para aí, eu sou professor, não sou racista, batalho. Aí a torcida diz: não somos todos racistas. Aí o homem diz: machista, mas nem todos. Ao invés de fazer aquilo que deveria ser
a atitude, a ação vir de dentro da própria classe e do próprio movimento. Ó, estou envergonhado com a minha classe. E não dizer, ó, olha para mim porque eu não sou. Isso não ajuda em absolutamente nada e cria ainda um verniz corporativista que impede a identificação de tudo, porque de alguma forma as pessoas querem se sentir sim participantes, membros integrantes de uma classe ou de um grupo social que seja de alguma forma ilibado. Isso me frustra muito, porque eu sempre tive uma postura contrária. Eu posso sair dessas questões e ir para a questão, por exemplo, do regionalismo no Rio Grande do Sul, do tradicionalismo. Eu nunca escondi os problemas do meu estado, porque eu gostaria de dizer, gaúcho é tal coisa, mas nem todos. Mas o que tu contribui em dizer nem todos? Quando, na verdade, o teu papel é, estando ali dentro, ser o primeiro a apontar. O primeiro a apontar para que tu possa contribuir de dentro para fora. Então, o teu comentário de, eu não sou nem todos, deixa para ti. O teu comentário público para contribuir de alguma forma tem que ser, é verdade, eu tô lá dentro, eu faço parte, eu sei, é assim mesmo. E estou tentando apontar e fazer o meu papel. Isso aí é assim, é um absurdo. É só assim que a gente vai mudar as coisas. Nós não vamos mudar o racismo de um professor como esse, dizendo que isso é uma exceção da exceção da exceção e olha para nós aqui que nós não somos. Não é assim que a gente vai mudar, gente. De maneira alguma. O cálculo do racismo nesse país é muito simples para derrubar qualquer tese do nem todos. Muito simples. O racismo é endêmico nessa sociedade. O racismo é estrutural nessa sociedade. E se nós concordamos que ele é endêmico, se nós concordamos que ele é estrutural, por que cargas d'água a gente tenta dizer que a classe profissional tal não é, a classe profissional tal não é? Como assim? Se ele é endêmico, não tem como tu abrir exceções. É a mesma coisa que no Rio Grande do Sul tu dizer gremista é racista, colorado não é. Oi? Então quer dizer que o Rio Grande do Sul descobriu que ninguém tinha descoberto até agora a cura para o racismo, basta torcer para o Inter? É isso mesmo? Eu nunca falei publicamente aqui o que eu vou falar agora, eu acho que nem o Thiago Suman sabe disso. Mas eu, em 2013, em 2013, eu iniciava uma campanha, iniciava uma caminhada no Rio Grande do Sul, junto com o nosso querido amigo Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. 2013, podem perguntar para o Marcelo, inclusive, eu iniciava uma caminhada junto com o Marcelo. Teve uma reunião no Beira-Rio para definir um jogo que seria o jogo contra a discriminação racial. Lá vai nós para o Beira-Rio para fazer isso. Eu decidi não participar da reunião, as pessoas, os líderes negros iriam participar da reunião, Marcelo Carvalho estava, Tinga estava, outros tantos e direção do Inter. Eu fiquei de ir no dia seguinte direto para o jogo. Esse jogo era Inter e Atlético Mineiro. Igual lembrei, 2014, porque já era no novo Beira-Rio. Tá? Inter e Atlético Mineiro. Jogo contra a discriminação racial. Eu chego no Beira-Rio, eu tenho um papel timbrado, assinado pela direção do clube, em homenagem aos meus serviços prestados contra a discriminação racial. E o meu ingressinho de camarote. Eu chego no Beira-Rio e vou para o espaço Sunset, é atrás do Beira-Rio, em cima do estacionamento. Quando eu chego lá, está tendo uma apresentação de roda de samba com todos os sambistas brancos. Aquilo já me causou um mal-estar. Acabou a roda de samba, começou a roda de capoeira com todos brancos. Eu chamei o meu amigo Marcelo Carvalho e disse, cara, o que está acontecendo? E o Marcelo me disse, algumas coisas tiveram que ser ajeitadas para o Inter aceitar fazer o evento. Eu falei, como assim? Porque ou é como tem que ser, ou não é. Eu saí dali e fui para o Parque Marinha do Brasil esfriar a cabeça, ficar no estande dos meus amigos do Povo do Clube, um grupo político do Internacional. Fiquei lá com o pessoal do Povo do Clube. Depois de meia hora, eu comecei a ouvir pontos de Umbanda. Falei, bom, vou voltar lá para o Sunset, porque agora deve ter alguma coisa decente. Cheguei lá,
era uma manifestação de Umbanda com todos os membros brancos. Não pode ser verdade. Não pode ser depois que acabou isso, o Marcelo olhou para mim e disse, agora vai vir a pior parte. Foi, não brinca comigo. Começou dança de comunidade italiana e dança de comunidade alemã, porque o Inter disse que só ia fazer o jogo contra a discriminação racial se todas as raças fossem contempladas.